Olha, apontada como futura ministra do Planejamento no governo Lula, a senadora Simone Tebet tem em seu histórico a defesa do teto de gastos e privatizações. O programa defendido por ela, contudo, difere de pontos importantes defendidos pela transição e pelo PT. Dentro desse contexto, fica uma questão: a possível transferência do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, para o Ministério do Planejamento poderia ser um obstáculo para o partido de Lula? O Visão CNN faz agora um painel sobre esse tema para discutir as atribuições de Tebet à frente da pasta e os desafios acerca da economia e condução do planejamento no próximo governo. Para essa discussão, vamos receber a economista e professora do INSPER, Juliana Inhas, o ex-ministro da Fazenda e sócio da consultoria Tendências, Mailson da Nóbrega, e o economista da Asa Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. Boa tarde aos três, sejam muito bem-vindos ao Visão CNN. Vou começar com a Juliana. Ô, Juliana, a gente tem visto aí, claro, precisa da confirmação mesmo de Tebet no planejamento, mas ao que tudo indica, aquele ministério com várias atribuições, com bancos públicos que ela não conseguiu, ao que parece, e talvez nem o PPI, não vai sair. Então, qual é o grande desafio para termos um Ministério do Planejamento consistente no próximo governo? Jefferson, todo mundo que está assistindo a gente, Simone Tebet tem um desafio realmente político e acho que talvez um tanto pessoal, né? O Ministério do Planejamento, nesse desenho que nós estamos escutando desde ontem, me parece um ministério muito mais, de fato, econômico do que político e muito técnico, né? Isso não é um problema, mas talvez para uma figura como a Simone Tebet, que certamente almeja outros cargos, almeja uma continuidade política, pode ser um grande empecilho. É um ministério muito mais, de fato, coadjuvante, como a gente estava escutando falar agora há pouco. O Ministério do Planejamento, para ser de fato um Ministério do Planejamento, provavelmente a Simone vai ter que achar caminhos para se posicionar, para conseguir fazer com que as suas ideias realmente sejam levadas à frente. E como você mesma mencionou, ela tem uma orientação bem diferente da que a gente tem hoje dentro do Partido dos Trabalhadores e da eventual condução, inclusive, do Ministério da Fazenda. É um grande desafio para Simone aí nos próximos anos. Ministro Mailson da Nóbrega, o senhor acredita que a Simone Tebet terá que reinventar esse ministério? Não, eu acho reinventar não. Esse ministério já foi inventado há mais de 60 anos, né? Olha, em primeiro lugar, eu acho que é um ministério muito importante, né? Embora aqui no Brasil a gente ache que ministério importante é aquele que tem verba para distribuir, ou diretoria que fura poço, né? O Ministério do Planejamento é um dos mais relevantes do país, porque ele trata da lei mais importante, que é o orçamento. Além disso, por ele circulam, né, atividades que são fundamentais para cenário do país, estatística, estudos, é o caso do IPEA, o caso do IBGE. Se mantida a configuração de administrações anteriores, a ministra do Planejamento será a representante brasileira no bode de governadores do Banco Mundial, e ela será a interlocutora do Banco Mundial em caso de financiamento para investimentos no Brasil. Ao mesmo tempo, como você mesmo assinalou, ela tem divergências, vamos dizer, intelectuais de ideias com o futuro ministro da Fazenda, né? Como você mencionou, ela é a favor do teto de gastos, ele é a favor da privatização e o ministro da Fazenda é oposto a tudo isso. Além do mais, sempre existe um potencial de conflito, de divergência entre a Fazenda e o planejamento, embora o número de divergências seja menor do que o de convergências, né? Por exemplo, o número de convergências todo mundo até já sabe de cor. É Malan com José Serra, né? Foi o caso de Dornelles com Sayad, foi o caso do Palocci com Guido Mantega. Os casos de convergência são muito mais numerosos, começando desde o regime militar, com Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, Delfim Neto e Hélio Beltrão, Delfim Neto e Galveias, né? Teve uma nova divergência na Nova República com
Malan-Serra, como eu já mencionei aqui, né? E no meu tempo, o ministro do Planejamento era um velho amigo, a gente se conhecia há 10, 15 anos, tínhamos as mesmas ideias dos problemas a enfrentar, as mesmas ideias de propostas para resolvê-los e assim por diante. Então, é uma coisa que a gente vai ver só na prática, mas o potencial de conflito, na minha visão, vai estar presente. Até porque a ministra professa ideias liberais, né? E o ministro Fernando Haddad é ligado a ideias do PT que pregam o intervencionismo, né, ultrapassado, o papel do gasto público no desenvolvimento, são ideias muito, muito divergentes. Vou pegar essa última fala do ministro aí para já provocar o Jefferson. Como é que deve ser essa dobradinha, com sintonia ou falta de sintonia entre Simone Tebet e Fernando Haddad, hein? Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde à nossa audiência. Bom, a esperança é que a Simone Tebet faça uma espécie de um contraponto ou suavize um pouco a visão geral da nova administração do ponto de vista econômico. Ela vai ter desafios importantes, até do ponto de vista da defesa do legado do seu partido. Ela é do partido que implementou o teto dos gastos, ela é do partido que implementou a lei das estatais e ela vai participar das discussões da elaboração de uma nova regra fiscal, onde a gente vai ver o quanto será preservado o legado dessa regra do teto dos gastos. E, muito provavelmente, ela vai ter que se submeter, de uma maneira ou de outra, a uma discussão sobre lei das estatais. O desenho que está permanecendo do Ministério do Planejamento é um desenho muito próximo ao histórico do Ministério do Planejamento. Não tem, aparentemente, a gente não viu o desenho final, mas aparentemente, pelas discussões, não tem atribuições novas para o planejamento. O que teve foi a separação de alguns temas, por exemplo, o governo digital, a gestão de pessoas, a Secretaria de Patrimônio da União, não ficou muito claro onde é que vai estar, mas aparentemente vai ficar no Ministério que vai ser atribuído a Esther Dweck. Mas o que resta no planejamento, historicamente, são temas do Ministério do Planejamento. Neste sentido, ficará sobre o guarda-chuva do planejamento a Secretaria, a SEST, que é a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Sendo a responsável por essa secretaria, ela vai ter um papel fundamental em eventuais discussões sobre alterações das leis estatais, seja proposições do Executivo, que vai ter que necessariamente passar por essa secretaria, seja pela sanção e veto de propostas de alteração dessa lei que venham do Congresso Nacional. Então, ela vai ser submetida a discussões de temas que foram muito importantes, que foram concebidos e trouxeram avanços institucionais muito grandes num governo do MDB. Então, esse vai ser um teste importante para ela. Mas eu acredito que assim, deve haver diálogo. O Haddad e a Simone Tebet são pessoas muito afeitas ao diálogo e acredito que a tendência é, pelo menos no curto prazo, chegar a consensos. Acho que a gente tem esperança de que ela tenha, então, essa visão meio que de um contraponto, de um suavizador das visões mais ligadas à essência da equipe que o Haddad trouxe com ele. O ministro, o Jefferson trouxe um ponto agora muito importante que nós chegamos a discutir aqui há algumas semanas, o senhor estava aqui como convidado, que é a lei das estatais, que teve aquela alteração na Câmara e depois, sob muita pressão do mercado, de agentes do setor financeiro e de governança, ela acabou ainda não sendo analisada no Senado, ficou para o ano que vem. Então, Tebet também vai ter um papel importante sobre o futuro, a governança e também o futuro de, pelo menos, a segurança de algumas das empresas públicas. Queria uma avaliação sua sobre qual seria a tendência dela também. Pressionar o Senado para não aprovar essas mudanças na lei das estatais? Eu creio que sim. Se ela for ouvida,
ela vai se dizer contra essa alteração, porque ela constitui um retrocesso muito grave, né? É bom lembrar que os países que prosperaram, que ficaram ricos, são aqueles em que a economia foi regida por regras. E essa regra de uma quarentena de 3 anos para quem exerceu posições políticas assumir cargos nas estatais é uma regra, eu diria, civilizacional, né? Para evitar interferência indevida, para evitar pessoas despreparadas assumindo posições importantes em empresas estatais. Eu acho que pelo seu passado, pelas ideias que ela professa, ela vai trabalhar contra a mudança dessa regra. E eu acho até que ela não precisa fazer muita força, porque minha percepção é que o Senado não absorveu bem essa manobra liderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para alterar de forma ridícula, né, a lei das estatais. De 3 anos para um mês. Deviam ter acabado, né? 3 anos. Porque 30 dias é um período de férias. Então, eu acho que essa deve ser, a meu ver, a postura dela, na minha opinião. Eu queria agora uma avaliação dos três, vou começar pela Juliana, sobre a questão também política e econômica. Tanto Simone Tebet como Fernando Haddad são vistos como um nome, um possível nome à candidatura em 2026 à presidência. Então a gente tem ali, acho que no mesmo guarda-chuva ali, duas forças que vão estar até lutando para se projetar politicamente nesse momento. Isso pode atrapalhar de alguma maneira a condução ou essa relação fazenda e desenvolvimento e planejamento, desculpa. Luciana, acho que existe, é óbvio, sempre uma possibilidade de que conflitos aconteçam, inclusive o que a gente viu ontem foi até uma frase meio que saiu na surdina de que Lula estaria, né, entre os dois caso conflitos acontecessem, então que ele iria, né, de alguma forma intermediar eventuais conflitos, mas fato é que a gente tem posicionamentos, como o professor Maílson falou, muito divergentes entre os dois. Então, o diálogo vai ser fundamental. Acho que eles têm uma grande oportunidade de saírem, é óbvio, como imagens muito fortalecidas dentro desse governo, se conseguirem travar um diálogo, se realmente eles conseguirem fazer o que o Lula disse que faria, que era um grande governo com diversas ideias em prol de um Brasil melhor. Existe sim um espaço, mas é óbvio, a gente está falando de dois personagens políticos fortes que certamente estão almejando algo em 2026. Então, esse diálogo entre eles é que pode traçar talvez um caminho muito positivo de um Brasil que cresce e que realmente esse conjunto de forças seja muito próspero, ou então eles podem realmente entrar em estratégias que canibalizem, né, as ideias uns dos outros, e isso pode ser um caminho, inclusive, para deteriorar um tanto a imagem de um deles. Foi até um pouco do que aconteceu, né, em outra proporção, com Joaquim Levy e com outros tantos nomes que passaram aí pelos recentes governos do PT. Jefferson. A minha visão, assim, eu imagino um início bastante construtivo da relação, torço para isso, porque o Brasil precisa, nesse momento, uma convergência, porque nós temos temas muito importantes para tratar entre essas duas pastas. Eu, particularmente, acho inusitado pretensões políticas que ao nível de presidência da República terem como plataforma o Ministério da Fazenda ou do Planejamento. Não são exatamente ministérios para fazer bondades, ministérios para alavancar a carreira política de pessoas. O que a gente mais viu, assim, a gente tem um exemplo na história de alguém que ficou 9 meses no Ministério da Fazenda, saiu grande o suficiente para se eleger presidente, que foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, e em geral, e assim, até pela minha experiência de 20 anos no Ministério da Fazenda, em geral, assim, tem muito desgaste da imagem, tanto no Ministério da Fazenda quanto no Ministério do Planejamento. Então, eu acredito que
eu acho que o objetivo Jefferson, maior é focar desculpa, eu quero pedir aqui a gentileza aos três. Nós estamos anunciando aqui desde o início do Visão CNN que o futuro ministro da Fazenda, que é o assunto nosso desse painel, falaria agora e já está falando nesse momento. Começou, vai anunciar novos nomes da equipe econômica. Vamos ouvir. De carreira da PGFN, a Tatiana de carreira do Itamaraty e vai assumir a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Queria salientar que ambas foram recomendadas, inclusive, pelas próprias carreiras. Nós consultamos as áreas afeitas às funções que elas vão exercer, porque essas duas funções são muito próximas a mim e exigem uma interface muito grande, inclusive com outros ministérios. No caso da Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda, a assessoria do próprio presidente Lula, com Celso Amorim, o Itamaraty, o Ministério do Planejamento, que tem também a área de assuntos internacionais, essas áreas têm que estar muito integradas em função da agenda externa do presidente Lula. A mesma coisa vale para Fernanda, que vai ter interface muito grande, não apenas com as áreas internas da Fazenda, todas elas com questões jurídicas importantes, né? Receita, Tesouro, PGFN, mas também com outros ministérios que compõem a área jurídica do governo. Ministério da Justiça, da qual ele, inclusive, já fez parte, foi policial federal durante 14 anos, e com a AGU, com a Advocacia Geral da União. Então, são pessoas de carreira muito bem recomendadas e que vão assumir postos importantes no Ministério da Fazenda. Me cabia apresentá-las a vocês. Tá bem? Obrigado. Bom dia para vocês. A questão da OCDE. Veja bem, nós temos uma interface com a OCDE que não é pequena, né? O Brasil tem uma interface com a OCDE muito grande. Em relação à entrada na OCDE do Brasil, isso é uma política que vai ser definida pelo governo, não pelo Ministério da Fazenda. Nós vamos estar na mesa para discutir esse assunto, mas é uma decisão de governo que certamente vai ser reconsiderada pelo presidente Lula, que conhece esse assunto, uma vez que ele já presidiu o país por 8 anos e vai revisitar esse tema a partir de janeiro. Tá bem? Isso está superado. Eu me dou muito bem, tanto com o BID quanto com o atual presidente, que é o Ilan. Temos mantido contato. A primeira coisa que ele fez quando foi eleito foi se colocar à disposição do atual governo, do governo eleito, para contribuir com aquilo que o Brasil precisasse. Tem um olhar para o desenvolvimento regional. Não tem menor chance de termos qualquer problema nesse fronte. Mas eu vou responder mais duas. Eu respondo mais duas perguntas e. Calma. Mais duas perguntas. Duas perguntas, só um minutinho. A Fernanda foi policial federal por 14 anos, até ingressar na carreira de procuradora da Fazenda Nacional. É isso? Rodoviária Federal. Ah, foi Rodoviária Federal. Rodoviária Federal, perdão. E depois na Procuradoria da Fazenda Nacional. É isso, Fernanda? É isso. Acertei, então. Ministro, Henrique Lessa, Correio Brasiliense, como é que fica a questão da desoneração dos combustíveis para o próximo ano? Que o senhor ligou para o ministro Paulo Guedes. Exatamente o que eu falei ontem. A gente pediu para o governo atual se abster de tomar medidas que impactassem o próximo governo, para que a gente tivesse em janeiro, com a nova diretoria da Petrobras, definir junto ao presidente Lula a política para o setor.
Querido, se você está perguntando em dezembro o que esperar para janeiro, eu já estou te antecipando se eu responder, né? Você espera para janeiro o que for anunciado em janeiro. Pois não? Ministro, tudo bem? André Basbaum, da Band. BRICS, Banco dos BRICS e a relação com os países que formam os BRICS. Como é que a Fazenda e essa área internacional está vendo isso? Aliás, a Tatiana vem desse banco. A Tatiana morou 10 anos na China e, me corrija se eu estiver errado, Tatiana, mas a última função que ela exerceu lá foi justamente em relação ao Banco de Desenvolvimento. Então, nós estamos trazendo uma pessoa que tem uma larga experiência em China, em BRICS. Repito, morou na China durante 10 anos. Nos interessa muito a experiência que ela acumulou lá, por várias razões, além de todo o currículo dela que vai estar disponível para vocês todos, um extenso currículo de serviços prestados ao país em várias áreas, né? Servidora de carreira do Itamaraty, já passou por diversas funções, mas essa experiência de 10 anos na China, passou pela Petrobras na China, passou pelo Banco dos BRICS na China, ou seja, ela conhece essa relação como poucas pessoas. E é uma das razões pelas quais nós a trouxemos para a equipe. Tá bem? Valeu. Ok, gente, obrigada. Acompanhou, então, a fala ao vivo, o anúncio de Fernando Haddad de 2 nomes agora para o Ministério. Sorte a minha, eu quero voltar com o nosso painel, já pode botar aqui nossos entrevistados. Sorte a minha que estou com 3 especialistas na área econômica e vou poder fazer perguntas sobre esse anúncio de Fernando Haddad. Já queria perguntar, então, para a Juliana, 2 perguntas. Uma, a questão de gênero, que é importante, a gente está vendo que o governo tem marcado bastante, esse próximo governo, que está tentando uma paridade, ainda bem longe dela, mas está tentando uma paridade em cargos de chefia, em cargos pontuais. Então, ele anuncia agora, o Haddad, a Tatiane Rosito, que era uma funcionária de carreira do Itamaraty. Ele mesmo não sabia que ela era da PRF por 14 anos, foi da PRF. Ele fala como muito, trata a Tatiana como uma pessoa muito qualificada e ela vai assumir a Secretaria de Assuntos Internacionais. E fala também da Fernanda Santiago, que é procuradora da Fazenda Nacional e vai assumir a assessoria especial de assuntos jurídicos. Então, minhas 2 perguntas são: primeira, a questão de equidade, marcar essa questão de gênero no governo, a importância disso. E a segunda, esses anúncios são comuns de trazerem pessoas que estarão assessorando o ministro, ou uma tentativa de Fernando Haddad de acalmar ainda mais o mercado? Acho que primeiro a questão da igualdade, ou da equidade, né, de cargos aí entre homens e mulheres realmente é muito importante, porque foi um ponto que foi levantado durante a campanha, né, que se trariam mais mulheres para dentro do governo. A gente realmente ainda está distante disso, né, e tem uma parte, inclusive, bem frustrada com o fato de que a maior parte dos ministérios, né, e ainda de uma maneira maciça, fica na mão de homens, mas a gente tem algumas ministras aí começando a aparecer. Então, sem dúvida, é importante se dar esse passo, né? É uma das bandeiras aí que foram levantadas dentro da eleição, do pleito eleitoral, e agora, sem dúvida, é um ponto de atenção, né? Quanto ao anúncio que ele faz, a gente em alguns momentos já viu, sim, ministros anunciando secretários, mas no geral a gente sempre teve nomes muito fortes, né? E, aliás, em alguns casos, muito chancelados pelo mercado, e de fato que as secretarias ficavam realmente um tanto ali na sombra, né? Eram pontos de apoio sempre muito importantes, né? A gente tem secretarias estratégicas dentro, seja do nome que a gente dá, seja Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, existem secretarias muito importantes. Sem dúvida, o Fernando hoje traz nomes e tem se preocupado muito em anunciar alguns nomes de pessoas que têm uma capacidade muito técnica, que é um ponto que foi muito discutido ao longo aí das últimas semanas, né? A falta
muitas vezes de microfundamentos dentro de algumas das políticas anunciadas. Então é óbvio que ele tenta trazer nomes, né, que chancelem bastante as decisões que ele vai começar a tomar. Isso realmente traz uma transparência e, pelo menos em alguns aspectos, né, um ponto de conforto ao mercado de que secretarias e postos importantes dentro desse ministério vão estar em mãos técnicas, ainda que nem todos os secretários tenham, né, gozem dessa mesma percepção do mercado. Eu vou continuar agora, mas com o Jefferson, com a resposta que a gente interrompeu, Jefferson, que falava exatamente desse tensionamento político entre Fernando Haddad e Simone Tebet, a projeção dos dois para 2026 como candidatos e o convívio deles ali na área econômica. Eu vou deixar você continuar a sua resposta. Então, como eu ia dizendo, assim, é estranho pensar em alguém com pretensões de ser presidenciável assumir postos onde o desgaste é absolutamente natural, como o de ministro da Fazenda e ministro do Planejamento. Assim, eu torço que ambos estejam focados estritamente no cumprimento das funções que correspondem aos cargos que eles irão assumir, não só porque o foco num eventual futuro político tenderia a gerar ruído entre eles, mas principalmente porque seria muito ruim para o Brasil que a gente tivesse ministros nesses postos tão chaves do ponto de vista operacional, na elaboração, crucial na elaboração do planejamento, do orçamento, da supervisão das estatais, no controle da política fiscal, nas atribuições no âmbito do Conselho Monetário Nacional, que estivessem preocupados com o seu futuro político, com as suas perspectivas como presidente. Assim, eu acho que as funções, o dia a dia, ele absorve tanto a atividade das pessoas que estão nessas cadeiras, que não tem muito espaço para ficar pensando no seu futuro político. Então, assim, é natural que haveria ruído se eles estivessem focados nisso, mas seria muito pior para o Brasil se eles estivessem focados nisso. Agora sobrou para o senhor, ministro, encerrar esse painel respondendo a tudo isso. Primeiro, esse tensionamento político entre Tebet e Haddad, e se isso pode prejudicar a relação dos dois e até a projeção econômica do Brasil nesses próximos anos, visto que os dois são indicados, né, pelo menos como candidatos em 2026 à presidência da República, podem ser, e também esses anúncios de duas mulheres agora por Fernando Haddad. Olha, primeiro o anúncio das duas mulheres, eu acho que é um passo adicional para ter uma diversidade de gênero no governo, né? Ela não se observa ainda, como falou a professora Juliana, a nível de ministério, né? É muito minoritário o papel das mulheres no gabinete do presidente Lula, mas eu acho que no Ministério da Fazenda, se eu não me engano, essa é a terceira indicação de mulheres para postos relevantes na pasta, né? Então isso é muito bom, eu acho. Quanto ao tensionamento, o tensionamento já começou, não é? O PT vetou, como se sabe, a presença da Simone Tebet no Ministério do Desenvolvimento Social, que é o que se esperava. Ela, inclusive, na equipe de transição, ela cuidou exatamente dessa área, mas ela é vista no PT como uma futura concorrente das eleições presidenciais de 2016. Portanto, isso vai ser um ponto, né, de tensão e de divergência, de conflito ao longo dos próximos anos, né? Quanto à ideia de que um dos dois pode ser presidente da República, eu diria que, acompanhando o que o Gerson falou, né, é difícil imaginar que nessa área alguém se torne candidato a presidente da República. Se bem que a história mostra que o desgaste maior pela sua ação em controle de gasto, em resistência a ideias malucas que surgem vez por outra no Congresso, né? O ministro da Fazenda é o que mais se desgasta, e não o do planejamento, né? Além disso, eu acho pouco provável, né, embora esteja circulando essa ideia, de que o Lula está prevendo que o Haddad seria o seu sucessor. Olha, só há 3 ministros da Fazenda na história republicana que se tornaram presidentes. O primeiro foi Hermes Lima,
foi um ministro fora do padrão, ele era um ministro popular, foi ministro da Fazenda em 2 governos distintos. O segundo foi Getúlio Vargas, que foi ministro da Fazenda do Washington Luiz, e o terceiro é Fernando Henrique. O Getúlio Vargas se tornou presidente numa revolução armada, o Fernando Henrique se tornou presidente numa revolução institucional, né? Então, eu acho pouco provável que haja ambiente para esse cenário se repetir. Dificilmente o Haddad, na minha opinião, seria um candidato competitivo nas eleições de 2026. Eu não diria o mesmo da Simone, né? Ela será menos desgastada, imagino, do que o Haddad. Muito bem, muito obrigada então aos 3, a economista e professora do INSP, Juliana Inhas, e o ex-ministro da Fazenda, sócio da consultoria Tendências, Maílson da Nóbrega, e ao economista da Asa Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, que deram uma aula de economia aqui para nós e política também. Muito obrigada aos 3. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.